Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui porque eu queria falar a respeito de um tema que é o papel que o homem e a mulher cumprem hoje na sociedade, né? Porque eu comecei a pensar a respeito do que é ser mulher e o que é ser homem, né? Qual a diferença? E não só isso, mas se a gente começar a pensar a respeito de como era o ser homem e o ser mulher, né, antigamente, e o que isso se tornou hoje, né, como isso se transformou durante todo esse tempo, a gente vai ver que muito dos valores ou da essência do ser homem e de ser mulher mudou, né? Então lá na pré-história o homem e a mulher tinham o papel muito bem definidos na sociedade. O homem ia atrás do alimento, né, atrás da caça, trazia de volta para casa, a mulher preparava esse alimento e vivia-se em comunidade, né? Então não tinha essa questão do esse é meu marido, ele provém só para minha família, a minha mulher cozinha só para minha família, não. As mulheres viviam em comunidade, cuidavam das crianças juntas, né? E elas preparavam a comida também juntas para todos. Então assim, o ser mulher era essa questão bem definida, né? De acolher a família, cuidar da família, enquanto o homem provinha isso. E aí, independente da questão machista ou feminista, né, e do que a gente fala, não, a mulher hoje tem que trabalhar, é importante para ela, sim, eu também acredito que seja importante, eu também trabalho, né? Mas a questão é que depois da pré-história, o que aconteceu? O tempo foi passando, né? E aí a gente tem a história daqueles homens que foram para a guerra, certo? Então o homem foi para a guerra e a mulher ficou sozinha em casa, cuidando dos filhos, né? Então, imagina, lá da pré-história tinha aquela função definida de homem e mulher, né? E aí depois vem aquele homem que foi para a guerra, né? E a mulher que ficou em casa sozinha com os filhos. Então, imagina o que essa mulher que ficou sozinha em casa com os filhos ensinou para as próprias filhas e filhos, né? Qual o valor ou qual a essência que ela ensinou do que é ser mulher? Então, nesse processo, perdeu-se a essência do que é ser mulher, né? E ela passa adiante o quê? O peso de ser mulher. Porque ser mulher agora significa ficar sem o marido e cuidar das crianças sozinha, né? Então ela tem que prover a casa, ela tem que trazer o alimento e ela ainda tem que cuidar dos filhos, né? Sozinha. Isso tornou-se ser mulher, certo? E aí, e o homem, em contrapartida, o que se tornou ser homem, né? Ser homem tornou-se essa questão do perigo, ou seja, eu tenho que me arriscar pela minha família, né? Eu vou para a guerra, certo? Para defender o meu país, que muitas vezes eu defendo uma causa que eu nem acredito, nem apoio, mas eu tenho que representar ali a minha família. Então, ser homem tornou-se somente esse peso, o peso de ter que ir para a guerra, né? E aí, o que acontece? Vão passando também as gerações. Então, a próxima geração é daquelas mulheres que falam assim, olha, filha, ser mulher é o seguinte, você tem que trabalhar, você tem que cuidar dos filhos, o homem vai embora, né? Então, e o homem é a mesma coisa, ó, você tem que ir pra guerra, pode morrer, né? E aí acontece que sobraram aqueles filhos, os filhos dos pais que foram pra guerra. Então ele já pensa, nossa, será que eu vou fazer uma família para abandonar todo mundo depois? Inconscientemente vem essa questão do peso do ser homem e do ser mulher, né? Então a mulher também vem com esse peso e passa-se o peso de geração para geração. Então hoje em dia a gente está ali numa fase da vida, não é questão de preconceito, gente, mas que muita gente, né, até torna-se homossexual porque não quer esse peso de ter que formar uma família. Porque a questão de formar uma família, de ser uma sociedade, vira uma questão pesada, vem só com peso, perdeu aquela essência. Pô, e aquele, será que ser mãe e ser pai, constituir uma família, é realmente só o peso que a gente enxerga? Porque hoje em dia muita gente vê dessa forma. A gente vê até muitas mulheres assim que começam a ter filhos, sei lá, com 40 anos, né?
porque quando se sentem preparadas ou talvez estejam entediadas da vida sem filhos, né? E além de tudo isso, tem aquela questão do falso honrar pai e mãe, né? Então, a gente é inconsciente o processo, né, gente? Conscientemente ninguém faria isso, mas inconscientemente a gente tenta honrar pai e mãe seguindo o exemplo muitas vezes negativo. É claro que isso é inconsciente e é aí onde esbarra o processo de evolução consciente. É aí onde esbarra, porque o que acontece? Se eu falo para você, olha, você, tudo que acontece na sua vida, tudo que passa, que acontece, tudo que você é consequência das suas próprias escolhas. Tá, muito bonito, posso aceitar isso. Mas, enquanto eu for feliz, se eu estiver fazendo as escolhas certas e estiver sendo feliz, então eu aceito que tudo que me acontece é consequência ou resultado das minhas escolhas. Acontece que quando o bicho começa a pegar, quando as coisas começam a dar errado, a gente fala, não, isso eu nunca escolheria para mim. Eu nunca escolheria ficar doente, né? Eu nunca escolheria ter câncer, eu nunca escolheria alguma coisa negativa para mim. É claro que não. Conscientemente, nunca ninguém escolheria, né, alguma coisa negativa para si. É claro que não. Porém, né, essas escolhas, infelizmente, também foram feitas pela gente. E é nesse ponto um desbarro, porque a gente não consegue aceitar que a gente escolhe coisas ruins para a gente mesmo. Mas a gente se apega a tudo, inclusive aos aspectos negativos da vida, né? E aí é nesse ponto que quando a gente tem lá pai e mãe que cometeram alguns equívocos, que não foram muito felizes em suas escolhas, muitas vezes inconscientemente, para honrar esse pai e essa mãe, a gente faz as mesmas escolhas, né? Então a gente começa a seguir o exemplo deles, a gente incorpora esse ser infeliz, as escolhas equivocadas na própria vida, para honrar esse pai e mãe. Olha, ou então a gente acha inconscientemente, tá, gente? Tudo isso é inconscientemente. Ah, minha mãe é muito infeliz e ela carrega um fardo muito grande, então eu vou dividir esse fardo com ela, eu vou carregar esse fardo junto com ela, né? Só que o fardo, na verdade, por pior que seja, é dela, não é nosso, não é verdade? Então, a gente não precisa honrar pai e mãe dessa forma. Como a gente honra de fato pai e mãe? Aceitando só as coisas boas, acolhendo as coisas boas. As boas escolhas que os nossos pais fizeram, a gente pode acolher e seguir o exemplo e ser feliz, né? Para honrar esse pai e mãe de fato, né? Honrar, ou seja, acolher as coisas boas e para tornar eterno aquelas escolhas que foram certas, que foram acertadas, né? Porque eu sou mãe também, gente, e eu sei que muitas vezes eu erro, né? Mas a gente só dá aquilo que a gente tem. E pai e mãe sempre querem o melhor pra gente. Só que muitas vezes, inconscientemente, por ter passado por um processo de equívoco ou de más escolhas, eles acabam passando isso pra gente de maneira inconsciente, né? Lembra que eu falei no vídeo da educação que muitas vezes o que acontece é que eu me reconheço no meu filho? E isso para mim é um processo muito doloroso. Me reconhecer no meu filho, na questão dos equívocos, é muito difícil. Mas isso acontece, é um processo natural, a gente passa sem perceber, né? Então eu queria trazer essa reflexão de que quando a gente pensasse nos nossos familiares e nos entes queridos e de tudo que veio de geração para geração, os nossos antepassados, que a gente olhasse para tudo que eles fizeram e que a gente acolhesse no coração da gente só aquilo que nos faz bem. E que tudo aquilo que não nos faz bem, a gente não acolhe. Claro, a gente vai ajudar nossa mãe, nosso pai, tudo isso não é isso, gente. A questão é muito mais interna, é espiritual. Fazer a escolha e acolher mesmo, fazer o movimento de acolher a parte boa, né? E de dizer, não, isso aqui eu não quero, isso aqui é seu, isso aqui fica para você, né, gente? Bom, é isso, eu só queria trazer a reflexão. Muito obrigada pela atenção. Um beijo para vocês.